Escola recém-inaugurada em Rio Claro estaria com problemas de vagas e infraestrutura para atender alunos. Um pai gravou conversa com uma funcionária que relata a venda de pão de queijo para comprar ventilador. Moradores reclamam de área de lazer do bairro Santa Elisa que está abandonada. A depredação acontece e a manutenção nem chega por lá. Hoje, no Raio-X da Previdência, o assunto é pensão por morte. Há casos em que a pessoa não conhece o direito que tem. Jovem agredido com uma paulada em Rio Claro retoma a vida, mas tem perda total da audição de um dos ouvidos. Não tem como fugir. Gás mais caro pesa no bolso em casa e principalmente para quem tem comércio. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira, 2 de outubro, começa agora. Boa tarde. O Rio Claro Notícias começa com um relato sobre a situação da creche escola recém-inaugurada em Rio Claro, no bairro Santana. Assim como em outras unidades, o pai que procurou vaga afirma que não haverá período integral no ano que vem. E os problemas não param por aí. A inauguração da creche foi em abril e, na época, muita gente esteve presente, inclusive autoridades da cidade. A promessa era de um avanço nas vagas, afinal, sairia de 28 para 180 alunos. O Arthur é um dos que ficou animado com a história. Ele é pai da Maria Helena, de 3 meses, que precisa estudar para que ele vá tranquilo ao trabalho. O problema foi que quando o pai buscou a vaga, descobriu que não seria tão fácil assim. E fui informado que essa creche, a partir do ano que vem, só vai funcionar meio período. Ou de manhã ou à tarde, sendo que ela acabou de ser aberta, proporcionando o quê? Para o pessoal do bairro, o período integral. Para novos alunos, só vai ter o meio período. Se não tiver o período integral, a escola só vai atender a demanda até um certo horário. Após esse horário, vou ter que ficar com a criança em torno de 2 horas e meia para poder levar numa outra creche. Fora isso, o gasto que você vai ter com essa segunda creche. Isso, mais ou menos em torno de R$500. Ele afirma que falou com a prefeitura, mas a solução está longe, literalmente. Foi procurar em outro bairro, uma outra creche, que em vista deles continuaria e continua atendendo no período integral. Só que o que acontece? Essa creche que foi inaugurada é perto de casa. Aí eu vou ter que deslocar do meu local até quase 30 quarteirões para levar minha filha em outra creche que é período integral. Mas não é apenas este problema. Quando o Arthur veio até a escola para tentar uma vaga, acabou descobrindo uma outra realidade ainda mais preocupante, a falta de estrutura. De acordo com uma funcionária, os pais estão se mobilizando para comprar e instalar equipamentos básicos aos alunos. O pai fez este vídeo, onde uma funcionária, sem saber que estava sendo gravada, conta o que acontece. Pelo menos o ventilador tem. Ganhamos, viu? Ganhamos de uma mãe. Porque não tinha mais super na escola. Ela doou e a gente fazia uma campanha de pão de queijo para nas outras salas. A minha filha está com 3 meses. Eu vou precisar dessa vaga para o ano que vem, período integral. Quantos pais estão na mesma situação que eu? Não estou falando só por mim, mas estou falando em nome do bairro. Nós entramos em contato com a prefeitura que, em nota, afirmou que o atendimento em período integral na escola Arlindo Ansanello foi ampliado com a mudança em abril para as instalações da antiga Unesp no bairro Santana. De 27 crianças em período integral para 162 crianças, sendo 56 em período integral neste ano e 72 no ano que vem. A prefeitura esclarece ainda que as novas instalações foram entregues com totais condições de atendimento. Com relação a ventiladores, o município está realizando o processo licitatório para a aquisição destes equipamentos, que serão instalados ou trocados em toda a rede municipal de ensino. Vamos falar agora sobre mais um flagrante de câmeras de segurança. Um ladrão entrou numa loja, desta vez de capas de celulares, aquelas capinhas de todo tipo, personalizadas, e aí ele agiu em plena luz do dia, na maior cara de pau, perto de uma funcionária da loja. Vamos ver as imagens. Nas imagens é possível ver o homem olhando alguns produtos na prateleira. Ele vai em direção ao canto do vídeo, onde fica uma mesa utilizada apenas pelos funcionários da loja. Ele se debruça e rapidamente pega o celular. A funcionária que estava atendendo uma cliente não conseguiu perceber nada.
Veja neste outro ângulo como ele estica o braço para conseguir pegar o aparelho. Depois de colocá-lo no bolso, o criminoso ainda conversa com a atendente e na sequência vai embora. Câmera de segurança ele não está nem aí mais, né? Vamos de vagas do posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Tem oportunidade de emprego nesta segunda-feira no posto de atendimento ao trabalhador para analista de laboratório químico, auxiliar de expedição, confeiteiro, empregada doméstica, mecânico de auto em geral, mecânico montador, operador de linha de montagem, pedreiro, repositor em supermercado e vendedor de serviços. Os interessados devem comparecer ao PART, que fica na Avenida 3, número 536, Centro, com RG, CPF, carteira de trabalho e número do PIS ativo. Depois do intervalo, nós vamos mostrar uma reportagem com o jovem que sofreu uma paulada numa agressão no mês de abril e agora retomou a vida, só que ficou com uma grave sequela na audição. Os detalhes você confere já já, agora são 12h38. De volta com o Rio Claro Notícias, agora para falar sobre o caso do jovem que foi agredido com uma paulada em abril deste ano, quando seguia para casa com 2 amigos. Rafael Bandeira retomou a rotina, mas ficaram sequelas, viu? Por outro lado, os agressores continuam soltos. Aos poucos, a rotina do Rafael vai voltando ao normal. Como muitos jovens, acorda cedo para trabalhar, espanta o sono, se prepara e vai. Também, como muita gente, mora longe do emprego, aí o jeito é encarar pelo menos 30 minutos pedalando. Pois é, são 6 quilômetros do Jardim Conduta até a Vila Operária. Já faz um ano que ele é vendedor nesta loja de tintas e o salário paga a faculdade e outras coisas que todo mundo nessa cidade precisa. Mas para ele, nem tudo é como acontece na vida da maioria. Vítima da violência urbana, há meses se recupera de uma tentativa de homicídio. O crime foi em abril, quando voltava de um pub no bairro Cidade Jardim. De acordo com os relatos, eles e os amigos foram abordados por 2 homens em um carro. Depois de uma discussão, Antônio Branco, de 33 anos, bateu na vítima com um pedaço de madeira. Daniel Siqueira, de 34, dirigiu o carro e os dois fugiram logo após as agressões. Rafael ficou gravemente ferido e permaneceu internado na UTI durante 10 dias. Em maio, mostramos a recuperação do rapaz, que ainda andava com muita dificuldade. Foram várias sessões de fisioterapia até que hoje as coisas melhoraram. A da perna está 100%. O braço esquerdo, uma dificuldade ou outra eu tenho. Como se eu ficar um bom tempo em pé, eu acabo tendo um pouco de dor, eu tenho que movimentar um pouco. Mas de movimento é só isso. A mão eu já consigo mexer normal. Recentemente, porém, recebeu o diagnóstico mais grave. Perdeu 100% da audição do ouvido esquerdo. E com isso, vem os transtornos. É meio ruim acostumar com isso. Vamos supor, se alguém me chamar desse lado, eu não vou escutar. Aí dá a sensação que eu estou escutando do outro, eu fico meio perdido. É uma grande dificuldade para me concentrar. É muito ruim para ele. Às vezes a gente tem que, o cliente tem que falar um pouco mais alto, tem que prestar um pouco mais de atenção, mas ele está se adaptando muito bem. Ele está se adaptando a essa nova realidade que infelizmente vai ser pro resto da vida, né? Infelizmente, se não vier uma ajuda, a justiça ser feita. Mas muito já foi gasto justamente por causa das sequelas deixadas pelas agressões. Entre remédios, fisioterapeutas e especialistas, foram pelo menos R$ 1.500, isso só nos últimos meses. Ele até tentou procurar ajuda no SUS, porém não conseguiu resposta nem mesmo para agendar uma consulta. Apesar de tudo isso se tratar de um investimento na saúde, o que fica mesmo é a revolta por causa do descaso. Eu não venho de uma família com um bom estado financeiro. Eles, da parte dos acusados, têm um financeiro bom. Por que eles não vieram prestar alguma ajuda? Perguntar se eu precisava de alguma coisa ou algo do tipo. Se eles têm condição e se eles dizem ser tão gente do bem, eles deveriam fazer isso. Antônio Branco e Daniel Siqueira chegaram a prestar depoimento para a polícia, porém foram soltos no mesmo dia. A justiça decretou a prisão da dupla e agora os dois estão foragidos. O Pedro estava com o Rafael no dia do crime, presenciou tudo.
e conta que a rotina dos amigos mudou depois das agressões. O sossego acabou. Aqui é só carro ou a gente sai de moto. Se não tiver como, a gente fica em casa. A preocupação ainda continua? Continua um pouco, né? Fica um pouco na mente. Que para terminar o que eles começaram é fácil, né? Já que não tem mais nada a perder. Nós procuramos a Polícia Civil, porém ninguém aceitou falar sobre as investigações ou buscas pelos acusados. Enquanto nada acontece, a espera por justiça continua. Palhaçada também, pô, já era pra estar preso já. Fazer isso com outra pessoa não tem que, não ama nenhum animal. Primeiramente que eles confessem o que eles fizeram, falam mesmo que não foi legítima defesa, que eles sejam presos, paguem pelo que eles fizeram, né? Que isso não é uma coisa que se faz com qualquer um, nem com um animal de rua. Bom, a posição da Polícia Civil já foi colocada na reportagem, nós não conseguimos nenhum tipo de retorno, também não gravamos entrevista, não conseguimos esse posicionamento aí da polícia em relação ao andamento das investigações para localizar os dois acusados desta agressão. Com relação ao atendimento via saúde pública, nós entramos em contato com a Prefeitura para saber o motivo, que o Rafael não conseguiu fazer exames e outros procedimentos via SUS, porém, isso foi solicitado desde a semana passada e até o momento nós não tivemos nenhum tipo de retorno. Olha, o trânsito está se tornando cada vez mais caótico e para mudar isso precisamos de motoristas melhores, muito mais bem preparados, não tem jeito. Pensando em aprimorar os formadores das autoescolas, os professores, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo vai iniciar um ciclo de palestras e quem traz as informações, e esse também é importante para o pessoal das autoescolas, é a Paula Reis. Boa tarde, Paula. Quando começa este ciclo? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos que acompanham o Rio Claro Notícias. A região de Rio Claro vai ser atendida nesta semana e as autoescolas têm que ficar atentas porque é preciso fazer uma inscrição prévia. Eu vou conversar com o superintendente regional do Detran, Marcelo Dragoni. Boa tarde, Marcelo. Primeiro, quais vão ser as instruções passadas? Boa tarde a todos. Boa tarde, Ana Paula. Na verdade, essa é uma ação, para atualização dos diretores e instrutores das autoescolas e do Detran, para uma atualização desse pessoal, para a gente ter uma melhora na educação para o trânsito. Essa é a ação principal, que essas palestras que nós vamos ter, essas palestras vão ser feitas pela EPT, que é a Escola Paulista de Trânsito, que é um órgão ligado ao Detran, um órgão do Detran, onde a gente vai estar tendo essa atualização técnico-pedagógica aí dos diretores e instrutores das autoescolas e também dos centros formadores, os CFCs, de condutores. É importante que as autoescolas participem mesmo? Sem dúvida. Na verdade, Paula, a gente está tendo uma convocação, não é um convite, é uma convocação de pelo menos o diretor ou um instrutor de cada autoescola e cada CFC para que faça essa atualização. Esse é um esforço do Detran para que a gente tenha uma melhora na educação do trânsito, que com isso a gente, o objetivo é reduzir os índices de acidente e mortes, educando melhor a população para o trânsito. É obrigatório então? Obrigatório, e a gente está fazendo uma grande divulgação, a gente agradece o apoio para ter essa divulgação da população. E também dizer às escolas, como eu estava falando com você, tem algumas escolas públicas e privadas que estão querendo fazer uma palestra para as crianças, para os jovens adultos. Eles podem entrar em contato com os Detrans, as unidades de Detrans, onde pode conversar com os diretores para estar pedindo. A gente tem algum material para fazer essas palestras, para informar esses jovens que amanhã serão condutores, e também tem os pais poderem levar essa informação para os pais em casa. Eu acho muito importante. As autoescolas que forem participar realmente, o que elas têm que fazer? Na verdade a gente está entrando, os diretores de cada unidade, a nossa regional aqui, que é Campinas 2, que Rio Claro faz parte, nós temos 36 municípios e cada cidade tem seu diretor. Os diretores estão entrando em contato com todas as autoescolas e os CFCs para que façam a inscrição. Na quarta-feira, agora dia 4, a gente tem uma primeira palestra que vai ser em Campinas, na cidade de Campinas, e também na cidade de Sorocaba, se eu não me engano.
E depois nós temos toda uma escala que eu acho que as pessoas que quiserem, até as autoescolas que quiserem maiores informações, podem entrar no site do Detran, né, que é o www.detran.com.br, para estar tendo maiores informações. Tá certo, Marcelo, muito obrigada pelas informações, viu? Olha, só para a gente entender, são mais de 3.500 autoescolas só no estado de São Paulo. É muita gente para aprender e melhorar o trânsito. Reforçando o que o Marcelo disse, para mais informações é só entrar no site do Detran, www.detran.com.br. Voltamos ao estúdio com Paulo Lima. Ok, obrigado pelas informações, Paula. Olha, o bairro Santa Elisa está com um problema lá. Os moradores procuraram a TV Claré para falar da situação de uma área de lazer. E veja só o que encontramos por lá. Quando eu cheguei aqui, estava tudo bonitinho. A quadra bonita, pintadinha, com portão, com gol tudo certinho. E cesto, estava tudo dentro do padrão. A praça aí não tinha nada, mas a grama era bonitinha, limpinho e tal. Este é o relato do seu João, morador do Santa Elisa há pelo menos 11 anos. E viu que de lá para cá tudo ficou assim. Quadra sem porta, sem tinta, o alambrado está todo danificado e a parede então nem se fala. Olha o tamanho dessa rachadura. Ah, estamos falando de uma quadra, né? Mas como jogar bola com um gol torto assim e faltando rede? E basquete então? Onde foi parar a tabela e a cesta? Um estraga e o outro não cuida. Então, une o inútil ao desagradável. Bem ao lado dessa quadra, 2 gangorras e uma balança, ou o que restou delas. Tudo isso foi feito pelo Edinho, que ocupou o espaço que para nada servia. Lazer para a criançada, destruído por quem já passou da fase faz tempo. Os marmanjos, que se brincam mais aqui é os marmanjos mesmo, e acabaram destruindo e falaram, né, que prometeram para mim que ia trazer aqueles negócios de musculação, né? Falaram que estava tudo aprovado, que eles iam tentar implantar aqui para os moradores que praticam esporte aqui também, que faz caminhada. E até agora só ficou nas palavras, não fizeram nada. E além do cenário de abandono, tanto da quadra quanto desse parquinho aqui improvisado, um outro ponto que incomoda muitos moradores aqui dessa região é o lixo. E é claro que todo esse monte de sujeira só pode trazer visitas indesejadas. Gambá, raposa, ratazana, escorpião, aranha e aí por diante. Barata. Então o lixo que jogam aí, na Saburacamine aqui, ó, é demais. E depois de tanto tempo por aqui, o seu João tem até algumas sugestões para melhorar essa área que era para ser de lazer. Tirava essa quadra daqui, primeira coisa, e construiria alguma outra coisa aqui. Uma academia ao ar livre, ou então deixava livre. Entramos em contato com a prefeitura. A informação é que a equipe da Secretaria de Esportes e Turismo vai até o local para avaliar a situação e acredito que para resolver o problema por lá também. Vamos de raio-x da Previdência. Segunda-feira o Rio Claro Notícias sempre traz uma informação diferente sobre esse assunto para você que tem muitas dúvidas com relação a um tema tão complicado. A pensão por morte é um benefício que consegue a pessoa quando falece o marido ou quando falece a esposa, daí o marido recebe. Eu falo exatamente desse benefício, que muitas pessoas não querem solicitar, mas com o falecimento do companheiro, com o falecimento da companheira, a pessoa terá direito. Gente, tem direito à pensão por morte? Quem? Quem são as pessoas que têm direito? A esposa, se for casada, o esposo também tem direito as companheiras, os companheiros. Hoje é muito normal as pessoas não casarem, mas viverem juntos. E muitas vezes essas pessoas vivem juntas muito mais tempo do que aquelas que se casam. Vivem juntos por 15, 20, 30 anos. E aí o companheiro vem a falecer. Você tem direito à pensão por morte. Os filhos
também tem direito à pensão por morte até os 21 anos. Se essa pessoa que faleceu deixou um filho inválido, esse filho inválido vai receber a pensão por toda a vida. Tem direito à pensão também os pais. Então os filhos são solteiros e moram com os pais e ajudam no sustento da casa. Os pais receberão a pensão. Tem direito também os irmãos dessa pessoa que faleceu até os 21 anos. Ou se for maior, inválidos também tem direito à pensão por morte. Então, gente, você que tem alguém que faleceu na família, tem direito à pensão por morte e, como última dica, a pensão por morte pode ser acumulada com aposentadoria. Então, se a senhora já recebe aposentadoria, saiba que também pode receber a pensão por morte. Depois do intervalo, tem previsão do tempo e também os impactos do reajuste do gás de cozinha. Pesa no bolso, naturalmente, principalmente para as empresas. Quem vive de produção de alimentos tem que se virar. Agora, 12h55, a gente já volta. Mudança total de clima neste começo de mês, finalzinho de setembro também. Vamos com a previsão com a Daiane Santos. A semana começou com chuva praticamente em todo o estado e deve seguir assim na sequência do dia nesta segunda-feira. O sol até aparece, mas sempre entre nuvens e com pancadas de chuva em vários momentos. O clima mudou já na quinta-feira e choveu bastante também no sábado. Isso interrompeu aquela sequência de clima seco e melhorou muito a qualidade do ar. O calorzão deu uma trégua. Em Rio Claro, a máxima não passa dos 28 graus, a mínima fica em 18. Mudança grande também em Peúna, máxima de 27 e mínima de 18 graus. Em Santa Gertrudes, tarde um pouco mais abafada, máxima de 30 graus. E começou hoje de manhã, mesmo com chuva que rolou praticamente durante todo o período, a Semana Municipal do Idoso, com a abertura oficial na Praça da Liberdade. A abertura da Semana do Idoso contou com a presença de grupos de idosos da cidade e de autoridades que iniciaram oficialmente as atividades. A apresentação do coral Cidade Azul marcou o evento. Além do hino de Rio Claro, os cantores prepararam músicas de diversos estilos para agitar a manhã. Está junto a ti. Em uma tenda da saúde também foram oferecidas orientações sobre nutrição, psicologia e enfermagem. Os idosos participaram de jogos para desenvolver o raciocínio lógico. Por último, não podia faltar o lanche para os que participaram e assistiram às atividades. Olha, essa semana tem outros eventos, nós vamos passando para vocês aqui no Rio Claro Notícias. Voltar para a economia, com o gás de cozinha mais caro, o bolso, é claro, já está sentindo a diferença. Principalmente quando o consumo é mais alto, como nos restaurantes e padarias, por exemplo. O balcão é variado, tem coxinha, panqueca, salgado. Na parte dos doces tem brigadeiro, mousse, é muita coisa. E o ingrediente que todos os itens têm em comum é este aqui, o gás. Nesta cozinha ele é usado muito, por volta de 1 tonelada por mês. O produto é essencial e agora também mais caro. No mês de setembro, a Petrobras reajustou o preço do GLP P13, o gás de cozinha, em 6,9%. Mas para que ele chegue nas casas e nos restaurantes, ainda é preciso que passe por uma distribuidora. E aí o aumento, que não chegava a 7%, pode ser bem maior. Não tem como contornar, porque é um consumo direto, né? Então, desde a hora que abre a padaria até fechar, a gente utiliza a energia do gás. No caso da padaria, o gás ficou ainda mais caro. No último mês, os proprietários registraram um aumento de 12% no preço do produto. Sabe quanto esta porcentagem significa aqui neste comércio? R$ 8.400 a mais no ano. Olha, o aumento do gás ele tem uma representatividade direta em todos os produtos que são produzidos na padaria, né? Isso no último mês a gente teve um aumento de 12%, né? A gente optou em não repassar esse custo para o cliente final. A gente
decidiu então em absorver esse custo. Pois é, não vão ser só os donos de comércio que vão sentir este aumento. O consumidor vai ter que enfrentar 2 vezes o preço mais alto, já que os produtos podem encarecer e em casa este botijão vai ficar ainda mais pesado no bolso. É complicado a vida do brasileiro, hein? Complicada. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Na sequência tem Jogo Rápido com o Samir Palma. Eu volto amanhã ao vivo 7h30 da manhã primeiro com a Acorda e depois 12h30 com o Rio Claro Notícias, sempre esperando por você. Até lá.